O liberalismo clássico e o neoliberalismo são dois modelos de pensamento econômico e político que influenciaram muito a forma como os países são governados. Ambos defendem a liberdade individual e a importância do mercado na economia, mas surgiram em momentos diferentes da história e têm algumas diferenças importantes entre si. O liberalismo clássico apareceu no século XVIII, durante o Iluminismo, com pensadores como Adam Smith. Já o neoliberalismo surgiu no século XX, principalmente a partir dos anos 1970, como uma resposta às crises econômicas daquela época. Nesse trabalho, vamos explicar o que é o liberalismo clássico e o que é o neoliberalismo, mostrando suas origens, ideias principais, diferenças e como eles influenciam a sociedade até hoje. Também vamos falar sobre os impactos desses modelos na vida das pessoas e as críticas que eles recebem. Contexto histórico: liberalismo clássico e neoliberalismo. Liberalismo clássico. O liberalismo clássico surgiu entre os séculos XVIII e XIX, durante o Iluminismo, um período em que muitos pensadores começaram a questionar o poder absoluto dos reis e a forma como os governos controlavam a economia. Esse modelo defendia que as pessoas deveriam ter mais liberdade individual, o direito à propriedade privada e que a economia deveria funcionar com o mínimo de interferência do governo, ou seja, o mercado deveria se organizar sozinho, sem o Estado controlar tudo. Um dos principais nomes desse pensamento foi o economista Adam, que escreveu o livro A Riqueza das Nações, onde fala sobre a ideia da mão invisível, que seria o mecanismo pelo qual o mercado se autorregula naturalmente quando o governo não interfere. O liberalismo clássico foi importante para o surgimento do capitalismo moderno, das revoluções burguesas e também influenciou a Revolução Industrial. Neoliberalismo. O neoliberalismo surgiu mais tarde, no século XX, principalmente nos anos 1970 e 1980, como uma forma de atualizar o liberalismo clássico para resolver os problemas daquela época. Naquele tempo, muitos países enfrentavam crises econômicas e altos gastos do governo. Por isso, alguns economistas começaram a defender que a solução era diminuir a presença do Estado na economia, cortar gastos públicos e privatizar empresas estatais. O principal nome do neoliberalismo foi Milton. Essas ideias foram colocadas em prática por políticos como Margaret, na Inglaterra, e Ronald, nos Estados Unidos. O neoliberalismo defende que o mercado deve ter liberdade total, que o governo deve interferir o mínimo possível e que as pessoas devem buscar soluções por conta própria, sem depender tanto do governo. Essas ideias também chegaram no Brasil, principalmente nos anos 1990, com as privatizações e reformas feitas durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. O neoliberalismo surgiu mais tarde, no século XX, principalmente nos anos 1970 e 1980, como uma forma de atualizar o liberalismo clássico para resolver os problemas daquela época. Naquele tempo, muitos países enfrentavam crises econômicas e altos gastos do governo. Por isso, alguns economistas começaram a defender que a solução era diminuir a presença do Estado na economia, cortar gastos públicos e privatizar empresas estatais. Os principais nomes do neoliberalismo foram Milton Friedman e Friedrich Hayek. Essas ideias foram colocadas em prática por políticos como Margaret Thatcher, na Inglaterra, e Ronald Reagan, nos Estados Unidos. O neoliberalismo defende que o mercado deve ter liberdade total, que o Estado deve interferir o mínimo possível e que as pessoas devem buscar soluções por conta própria, sem depender tanto do governo. Essas ideias também chegaram no Brasil principalmente nos anos de 1990, com a privatização e as reformas feitas durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Bom, quais foram as ideias principais do neoliberalismo? O Estado deve reduzir sua atuação principalmente nos serviços públicos e na economia. A privatização e a venda das empresas públicas para o setor privado são essenciais. O mercado é o melhor mecanismo para organizar a economia e gerar crescimento. Valorizar o esforço individual, a responsabilidade pessoal e a competição. Defende a flexibilidade das leis trabalhistas para aumentar a contratação e os lucros das empresas. Diferenças entre liberalismo clássico e neoliberalismo. Liberalismo clássico surgiu no século XVIII e XIX, enquanto o neoliberalismo apareceu no século XX, principalmente a partir dos anos
de 1970. No liberalismo clássico, o papel do Estado é mínimo, mas ele deve garantir funções básicas, como segurança, justiça e proteção da propriedade privada. Já o neoliberalismo defende um Estado ainda menor, que diminua seus gastos em áreas como saúde, educação e assistência social. Economicamente, o liberalismo clássico acredita no mercado livre para organizar as economias, sem muitas intervenções, mas não promove privatizações em massa. Por outro lado, o neoliberalismo apoia o mercado livre, mas também incentiva a privatização de empresas públicas e a redução dos serviços oferecidos pelo Estado, enquanto o liberalismo clássico valoriza a liberdade individual e a justiça. O neoliberalismo prioriza o crescimento econômico, mesmo que isso signifique cortes nos gastos sociais. Além disso, o liberalismo clássico parte da ideia de que as pessoas são racionais e capazes de decidir por si mesmas, enquanto o neoliberalismo enfatiza o empreendedorismo e a responsabilidade individual e a competição como formas de promover o desenvolvimento. As ideias do liberalismo clássico ajudaram a formar muitas democracias no mundo, especialmente porque valorizam os direitos individuais como a liberdade de expressão, o direito à propriedade e a igualdade perante a lei. Essas ideias também são a base do capitalismo moderno, que organiza grande parte da economia mundial. Já o neoliberalismo está presente nas políticas de muitos governos atuais, que fazem privatizações de empresas públicas, reformas trabalhistas e cortes nos serviços públicos. Isso faz parte da tentativa de diminuir o papel do Estado na economia e aumentar a participação do setor privado. Além disso, o neoliberalismo influencia a cultura do empreendedorismo, que valoriza a competição e a responsabilidade individual. Essa ideia de que cada pessoa deve ser dona do próprio sucesso ou fracasso tem mudado a forma como as pessoas vivem e trabalham, principalmente nas grandes cidades e no mercado de trabalho moderno. Impacto na vida das pessoas. O neoliberalismo trouxe muitos impactos na vida das pessoas. Um dos principais é o aumento da desigualdade social, já que os cortes no serviço público dificultaram o acesso a quem tem menos dinheiro em saúde, educação e moradia. Além disso, muitos empregos passaram a ser mais instáveis, com menos direitos e segurança, como os trabalhos temporários e por aplicativos. Essa pressão para ser produtivo e bem-sucedido também pode afetar a saúde mental, deixando as pessoas mais estressadas e ansiosas. Por outro lado, o liberalismo clássico ajudou a fortalecer os direitos individuais e a democracia, além de incentivar o crescimento econômico e desenvolvimento industrial. Porém, esse modelo não dava muita atenção às desigualdades sociais e pobreza que continuam presentes. Críticas ao liberalismo clássico e ao neoliberalismo. O liberalismo clássico é criticado por não considerar que nem todos nascem com as mesmas chances. Ele acredita que a liberdade econômica resolve tudo, mas muitas vezes ignora desigualdades que existem na sociedade. O neoliberalismo, por sua vez, é criticado por reduzir o papel do Estado justamente em áreas onde ele é mais necessário, como saúde e educação. Essa redução pode aumentar a pobreza e a exclusão social, porque as pessoas ficam sem apoio suficiente. Além disso, o neoliberalismo pode fazer as pessoas se sentirem culpadas por suas dificuldades, já que coloca toda a responsabilidade do sucesso ou fracasso no indivíduo, sem levar em conta os problemas sociais e econômicos que muitos enfrentam. Então concluímos que o liberalismo clássico e o neoliberalismo são modelos que marcaram a história e continuam influenciando o mundo hoje. O liberalismo clássico trouxe importantes avanços na liberdade individual e na democracia, além de ser a base do capitalismo moderno. Já o neoliberalismo atualiza essas ideias, defendendo um Estado menor e mais mercado. Mas isso pode aumentar a desigualdade social e a precarização do trabalho. Por isso, é importante conhecer essas teorias para pensar em como construir uma sociedade mais justa que equilibre liberdade econômica com responsabilidade social e bem-estar para todos.